Manhã Diversa está de volta, agora são 10 horas e 31 minutos. A anemia é caracterizada pela deficiência de hemoglobina ou hemácias no sangue, mas muito mais do que a deficiência de ferro, pela qual é tão famosa, a anemia pode ter diversos tipos, causas e consequências para a nossa saúde, né, Mari? Exatamente, Bárbara. E nesse Dia do Médico, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Tiago Ferreira, hematologista, para a gente entender mais sobre as anemias. Seja muito bem-vindo, doutor, e parabéns pelo seu Dia do Médico. Obrigado, Mari. Obrigado, Bárbara. Bom dia. Vamos começar então entendendo, né? Porque a anemia, como a gente falou, né? Ela é muito famosa por essa deficiência de ferro, né? Então muita gente acha que é só isso. A anemia é uma deficiência de ferro, vamos botar prego no feijão, enfim. Todas essas coisas que a gente escuta muito mais. Era feito, né? Era feito. Exatamente. E vai muito além disso, né? Tem muitas outras... Muito mais envolvido nessa história toda, então é isso que a gente vai entender aqui hoje, né? Então a gente pode entender a anemia como um nome genérico de uma série de condições caracterizadas pela deficiência na concentração da hemoglobina ou na produção das hemácias. Explica isso aí pra gente. Sem dúvida. É importante vocês iniciaram o tema, eu acho que de uma forma fundamental, da gente entender que a anemia não é uma doença propriamente dita, né? Ela é uma síndrome que a gente fala. E uma síndrome é caracterizada por vários sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, secundário a alguma doença específica. Então eu costumo falar muito com os pacientes que normalmente quando você recebe um diagnóstico de anemia, a consulta não pode parar ali, ela tem que continuar e o médico tem que tentar descobrir a causa da anemia. Então a segunda pergunta quando eu falo que o paciente tem anemia é: e aí, qual a causa da minha anemia? E isso vai ser importante na definição do tratamento, na condução dos exames, né, e na definição específica do que está acontecendo. A Organização Mundial de Saúde definiu, vocês falaram sobre o número de hemácias, né? Recentemente a organização definiu porque havia uma dúvida muito grande na definição de anemia e hoje em dia a gente tende a considerar a hemoglobina como o parâmetro ideal para definir anemia e não mais o número de hemácias e o hematócrito. Quando a gente fala, doutor Tiago, sobre as anemias agudas e crônicas, por exemplo, quais são as principais diferenças? O próprio nome já diz, né? A aguda normalmente é uma anemia que pode surgir muito rápido, em horas a dias, né? Por exemplo, um sangramento grave que a mulher possa ter, vamos supor, no ciclo menstrual, e ali aquela anemia acontece ali nos primeiros dias do ciclo. E a gente pode ter uma anemia crônica, vamos supor que demora semanas a meses para acontecer. É aquela menina que sangra um pouquinho mais, às vezes, na menstruação, mas não é um volume tão grande, mas ao longo do tempo ela vai desenvolver uma anemia lá na frente. Então acho que é o tempo de desenvolvimento da condição, né? A anemia aguda bem mais rápida e normalmente muito sintomática, né? E a anemia crônica mais insidiosa, indolente, e o mecanismo normalmente ele é mais crônico mesmo. E também tem as adquiridas e as hereditárias. Qual que é a diferença dessas duas? Exato. As adquiridas são anemias que a gente adquire durante a vida, ou seja, a paciente não nasceu com nenhuma anemia, né, ao nascimento. Não é uma doença congênita, mas ela foi adquirindo durante a vida alguma característica. É importante definir aí uma diferença grande entre ser uma doença congênita, que você nasce com ela, e ser uma doença hereditária, que você pegou do seu pai e da sua mãe. Então, ou seja, a doença pode ser congênita, a criança nasceu com ela, mas nem sempre vai ser uma mutação genética que ela adquiriu do pai e da mãe. Então, a adquirida você vai adquirir durante a sua vida algum mecanismo específico, uma deficiência de ferro, por exemplo, que vocês citaram. E a congênita, hereditária, eu vou dar um exemplo aqui de uma anemia muito famosa no país, que é a anemia falciforme, por exemplo. Então ela é uma anemia hereditária, congênita, a criança nasce com ela e ela adquire as mutações genéticas do pai e da mãe. A anemia falciforme sempre me lembra muito das aulas de biologia na escola, né? Que a gente estudava sobre isso. As probabilidades genéticas, exatamente, né? É uma das coisas mais fáceis da gente ensinar, né? As possibilidades. Pois é, então tá muito ligado com essa questão da hereditária, né? E aí, quais que são os sintomas de uma anemia aguda? Exato. A anemia aguda, como ela desenvolve muito rápido, né, em horas a dias, o nosso organismo tem alguns mecanismos, alguns órgãos e sistemas que têm condição de compensar uma anemia. Mas quando ela se desenvolve muito rápido, pode ser que o seu organismo não consiga, em tempo muito rápido, compensar aquilo que está acontecendo com a queda da hemoglobina. A gente tem que lembrar que a hemoglobina ela é uma proteína que vive dentro da sua hemácia e a função primordial dela é carregar oxigênio para os tecidos. Então, quando você tem uma anemia, você tem primordialmente uma falta de oxigênio para chegar nesses tecidos. E aí você tem alguns mecanismos, como o sistema cardiovascular, o seu coração pode acelerar, você pode ter alteração da pressão arterial, você pode ter alteração do sistema pulmonar, então você pode ter falta de ar. Você pode ter queda da oxigenação, que pode ser medida no dedo, na periferia ou em exame de sangue.
Você pode ter alteração do débito urinário, por exemplo. O paciente pode urinar menos porque não está chegando o volume adequado de sangue no rim do paciente. E você pode ter alterações, por exemplo, neurológicas, pela falta do fluxo sanguíneo e da oxigenação cerebral. Então o paciente pode ficar adinâmico, que a gente fala, né, sonolento, prostrado, e até pode ter rebaixamento de consciência mesmo, mais grave. O paciente pode ficar muito sonolento, de forma que às vezes é difícil até ele fazer as atividades habituais, básicas de higiene, alimentação do dia a dia. Então a anemia aguda, normalmente ela é bastante sintomática, principalmente em pacientes que não têm muita condição de reserva. O paciente idoso, por exemplo, ele pode sofrer bastante na anemia aguda, tá? Eu acho que fica até difícil a gente talvez identificar, por exemplo, porque muitas pessoas hoje em dia sofrem com problemas de sono, por exemplo, dificuldade de sono. E aí durante a semana elas ficam lá com sono, nossa, essa semana eu tô com muito mais sono do que o normal. Nossa, eu realmente devo estar dormindo muito mal, e não associam essa possível causa, né, que seria da anemia, e aí fica passando tempo, quando vai ver... A situação se normaliza, Exato, né? porque é só um cansaço, a gente normalizou tanto o cansaço, né, que quando a pessoa está com um pouco de sono a mais, ou muito sono a mais, dificilmente ela vai indicar, associar com uma possível anemia. Pensar numa anemia. É o sono não reparador que você falou, né? Ele dá bastante cansaço no dia seguinte, né? A pessoa não descansa ali durante o período do sono dela e acaba tendo um cansaço postergado, né? Ele vem no dia seguinte e ela pode manifestar como sonolência, como lentificação, inclusive, das atividades, né? Do funcionamento cerebral que a gente fala, ela não consegue estabelecer o que ela deveria, né? De leitura, de trabalho, de tarefas cotidianas, né? Pode ser. E doutor Tiago, voltando naquele tema da anemia crônica, que como você falou, ela demanda mais tempo, né? A palidez, ela pode ser um sinal, né? O que mais pode ser observado, já que por ela demandar tempo, ela provavelmente, de forma gradativa, vai apresentando esses sinais a serem observados. O que mais, além de palidez? Exato. A gente falou da aguda e esqueceu da crônica. A anemia crônica, normalmente, a gente está diante de alguma doença que está por trás. Então, na maioria das vezes, como ela vem se manifestando devagar, o organismo consegue compensar e ela não vai ter esses sintomas de coração acelerado, de pressão arterial alterada, de falta de ar. Mas o paciente vai manifestar sintomas da doença de base dele. Então vamos supor que é um paciente que tem uma doença renal e que provocou uma anemia. O paciente pode ter alterações renais e que vão manifestar no corpo dele e que não são essas alterações de aceleração do coração e falta de ar. Então, essas alterações, o próprio corpo, então, ele vai fazendo a compensação? Exato. Ele vai compensar, então o sintoma da anemia crônica vai estar muito mais voltado para a doença que vai manifestar a anemia. Seja ela uma doença do coração, do rim, do fígado, uma leucemia, por exemplo, que aí às vezes é uma doença mais crônica e vai dar alguns sintomas, o aumento do baço, do fígado, algum linfonodo, né? Então outras coisas que vão ser mais voltadas a doença que está provocando a anemia. Então o sinal vai ser muito mais pontual, baseado na doença de base, né, no caso da anemia crônica. Exatamente, que eu acho que é o que diferencia mais aí para a anemia aguda, né? A anemia aguda a gente vai ter um quadro clínico muito parecido em todos os pacientes, né? E nem sempre a doença de base vai chamar tanta atenção. Doutora, uma dúvida que talvez muita gente tenha é essa associação que muita gente faz da anemia com a coloração da mão amarelada, né? Como que é? Isso realmente é uma associação? Pode acontecer em alguns casos específicos? Como que é isso? Sem dúvida, Mariana. A Bárbara falou, inclusive, da palidez, né? A palidez é um sintoma e a gente tem que tomar cuidado que a palidez, o ideal é que você avalie ela nas mucosas, que são as peles internas que a gente tem, dentro do olho, na boca, né? E a gente está mais acostumado a falar de palidez e tem uma tendência a olhar a pele da pessoa. Então você que é clarinha, por exemplo, a gente nem sempre vai poder falar que você é pálida, você é uma branca mesmo, né, natural. Então o ideal é a gente sempre olhar a mucosa. É óbvio que a palidez pode se manifestar na pele também, no paciente que está muito anêmico, numa anemia muito grave, você consegue ver que ele não tem uma perfusão adequada de sangue e que ele não tem uma coloração que ele tinha antes, provavelmente, que você já conhecia às vezes ele. Então a palidez pode até manifestar na pele nas anemias mais graves, mas a gente tem que sempre avaliar as mucosas, sabe? Então nem sempre a palidez vai se manifestar tanto. O amarelão pode ser a icterícia também. Algumas anemias podem manifestar com amarelão das mucosas também, principalmente da conjuntiva do olho, né? E alguns pacientes até na pele também. É uma substância que chama bilirrubina e ela pode impregnar na pele e pode ser produzida em algumas anemias, na anemia falciforme, por exemplo, né? Uma das doenças que dá amarelão. A gente conhecia o amarelão de um personagem antigo de desenho animado, inclusive, que tinha uma anemia ferropriva grave, né? Que era um personagem que não alimentava direito, que era da roça, que tinha uma infecção intestinal e que aí ele tinha uma anemia ferropriva crônica e ficava meio que amarelão, mas era uma palidez muito intensa e não uma icterícia.
Tá? Então era uma representação, né, de algo muito real. Exato, que era muito comum. Ainda é, né? A anemia ferropriva é chato falar, né? Até triste. Mas num país como o nosso, ainda subdesenvolvido, né? 50% do país aproximadamente não tem saneamento básico. A gente ainda vê muita anemia ferropriva, sabe? Os governos, né, de bastante tempo já vieram colocando medidas como fortificação dos alimentos, né, para colocar mais ferro na farinha, no arroz, no feijão, na tentativa de melhorar o aporte de ferro para a população. Mas a gente ainda tem bastante pacientes com anemia ferropriva, que é a anemia mais comum, mas não é a única anemia. Existe, vocês falaram lá no início, isso é importante, existe uma ideia errônea de que a anemia ferropriva são todas as anemias, né? E não é. Acho que a gente tem que investigar sempre, é a mais comum, mas a gente tem muitas outras causas. E doutor, constatado o distúrbio, né? Quando é feita essa busca para chegar até a origem do problema, os tratamentos adequados, eles também vão ser diferentes? Diferentes entre si, sem dúvida, Bárbara. A anemia ferropriva, como a gente falou, pela deficiência do ferro, a gente vai tratar com reposições de ferro, por exemplo. Mas eu tenho anemias que são totalmente diferentes da deficiência de ferro e, por exemplo, o ferro poderia fazer até mal para o paciente. Então, eu tenho pacientes que podem ter doenças com excesso de ferro. E isso, por exemplo, se você passar inadvertidamente um ferro para o paciente, ele pode ter problema grave. Então, cada anemia, né, cada doença específica que está causando anemia vai ter um tratamento específico. Até mesmo na aguda, que os sinais são padrões, os tratamentos também são se diferem? Diferentes, sem dúvida nenhuma. O quadro clínico é muito parecido entre todas as agudas, mas o tratamento é diferente. Eu posso ter uma doença maligna, por exemplo, uma leucemia aguda causando anemia e o tratamento vai ser uma quimioterapia. E eu posso ter uma anemia por um sangramento menstrual, como eu mencionei antes, numa menina que não tem doença nenhuma, ela está tendo um sangramento disfuncional ali naquele momento, e eu vou dar um suporte para ela, às vezes repor um ferro, fazer um soro para hidratar. Né? Então, assim, os tratamentos vão variar bastante de acordo com a etiologia da anemia, sem dúvida nenhuma. Doutor Tiago, no próximo bloco a gente vai entender um pouco sobre como prevenir a anemia e também alguns outros fatores de risco aí que podem propiciar o desenvolvimento dessa síndrome, né, como você disse. Então você de casa não saia daí que a gente vai continuar conversando sobre isso. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente no nosso WhatsApp ou no nosso Instagram que a gente vai colocar aqui na tela pra você. O nosso intervalo é um instantinho só e a gente já volta. Já estamos de volta, agora já são quase 10 horas e 46 minutos e nesse Dia do Médico, é claro que saúde é assunto aqui no Manhã Diversa. A gente está conversando com o Dr. Tiago Ferreira, médico hematologista, sobre anemia, seus tipos, causas e sintomas e a gente segue nesse bate-papo. Doutor, bom dia novamente. Bom dia. Como a gente conseguiu ver, né, na nossa primeira parte da entrevista, as doenças de base determinam o tratamento, né? E obviamente eles vão se diferenciar. Tem como a gente exemplificar os tipos de tratamento de acordo com a doença de base? Tem. A gente tem, por exemplo, das anemias aí mais famosas, eu falei sobre a anemia da doença do rim, por exemplo, né? E a gente tem várias medicações que a gente pode usar, por exemplo, para tentar estimular a produção maior de hemácias e de hemoglobina na medula óssea. Então, o paciente renal ele tem uma disfunção, teoricamente, na produção de um dos hormônios, que chama eritropoetina, que é um hormônio fundamental na produção das hemácias. Então, a gente tem já esse medicamento desenvolvido, por exemplo. E a gente pode usar isso para os pacientes renais na tentativa de melhorar essa produção da medula óssea e atingir uma hemoglobina boa para esse paciente que estava anêmico, que estava, às vezes, tendo algum problema clínico por conta disso, né? Uma queda da atividade habitual, uma dinamia, uma alteração do apetite, perda de peso. Isso pode acontecer. Então, por exemplo, a gente tem esses hormônios que são muito desenvolvidos atualmente, feitos de forma industrial e são caros, mas o SUS tem até fornecimento, por exemplo, para pacientes renais crônicos e a gente consegue tratar. Eu vou ter tratamentos, por exemplo, a gente citou a anemia falciforme aqui, a gente tem evoluído bastante na anemia falciforme e a gente pode ter uma anemia tratada por um transplante de medula, por exemplo, né? A anemia falciforme é uma doença hereditária em que a pessoa nasce com uma mutação genética na produção das hemoglobinas. E ela vai, né, uma doença crônica até que a gente desenvolveu nos últimos anos alguns tratamentos curativos. E o transplante é o principal que a gente tem hoje em dia. Então, o transplante de medula, o paciente pode receber uma medula de outra pessoa, de um doador compatível, um irmão, por exemplo. E os resultados são bons aqui no Brasil. A gente tem alguns dados aí publicados recentemente pela Sociedade de Transplante do Brasil.
E a gente está conseguindo transplantar esses pacientes, ainda é difícil, é óbvio, né? A maioria deles tem que tentar um transplante pelo SUS e tem que ter um doador 100% compatível, mas o transplante seria uma ferramenta, por exemplo, para tratar e curar uma anemia grave, como a anemia falciforme. Então a gente tem bastante tratamentos aí diferentes acontecendo, né, para as anemias. Eu acho que o importante é definir bem o diagnóstico, né? Selecionar bem os pacientes, entender o que está acontecendo, fazer bem um exame clínico, os exames laboratoriais, confirmar a anemia e programar um tratamento que seja para aquele paciente, né, individualizado. A gente tem as transfusões de sangue também, por exemplo, né, para tratamento de anemia. Hoje em dia, cada vez a gente tem tentado usar menos, né? Existe todo um protocolo com a pandemia que a gente chama de manejo racional ou gerenciamento racional do sangue. A pandemia colocou esse desafio para a gente, os estoques de sangue têm ficado cada vez menores e a gente tem tentado cada vez mais basear as nossas indicações de transfusão para tratar as anemias na literatura científica, né? Então a gente tem tentado usar menos, mas ela ainda é importante, ainda é uma forma importante para tratar algumas anemias graves, né, de doenças muito importantes. Eu acho que a gente tem várias aqui que a gente pode falar, do coração, do pulmão, do fígado, doenças malignas, doenças benignas. Eu acho que o importante é definir bem o diagnóstico, tentar fazer reposições nas anemias carenciais, ferro, B12, ácido fólico, estimular a medula quando ela puder ser estimulada através, por exemplo, da eritropoetina, ou usar a transfusão e uma troca da medula, às vezes, pelo transplante nas doenças mais graves, né, nas anemias mais severas. E, doutora, a necessidade desses tratamentos individualizados reforça o que você falou no início da entrevista, né, Mari? Realmente, anemia é um termo genérico né, que engloba um tanto de coisa. Né? E a gente pega muito paciente que às vezes recebe esse diagnóstico, entre aspas, né, e sai do consultório e roda em vários consultórios com esse diagnóstico de anemia, né? Então, assim, ele não deveria parar aí, né? O diagnóstico deveria continuar, porque quando você chega início, né? Nesse início do diagnóstico sindrômico, você precisa ir mais à frente, né? E algumas causas de anemia precisam de tratamento precoce, né? Eu falei aqui, citei algumas doenças malignas, como, por exemplo, uma leucemia. Então, você está diante de uma doença que quanto mais rápido você for, quanto mais precoce você começar a tratar, melhor o resultado para aquele paciente, né? E melhor o índice de complicações que ele possa ter. Então, acho que esse diagnóstico de anemia não pode ficar parado. O paciente tem que entender que a gente precisa caminhar mais e a gente precisa esclarecer melhor o quadro clínico dele. E vamos falar agora, então, um pouco de prevenção, doutor, porque a gente ficou claro aí que realmente são muitas causas, então muitas causas requerem pensar numa abrangência de prevenção. Diferentes. Como que é a prevenção da anemia? A gente tem várias formas, né? É difícil prevenir e impedir que a anemia aconteça. Para algumas a gente consegue isso. Eu falei das carenciais, por exemplo. Então, as deficiências dos combustíveis da medula óssea, né? O ferro, a vitamina B12, o ácido fólico, a gente consegue prevenir de forma muito importante através de uma vida saudável, né? De um hábito saudável de alimentação, ingerir os alimentos corretos, que têm os nutrientes adequados. Isso é importantíssimo. Eu falei um pouco da anemia falciforme e aí a prevenção vem sendo feita através do teste do pezinho. As crianças todas que nascem no estado de Minas Gerais desde o ano 2000, elas fazem obrigatoriamente e gratuitamente pelo SUS o teste do pezinho. E esse teste é fundamental na detecção precoce da doença. Então é importante que os pais corram atrás de fazer o teste do pezinho nos primeiros dias de vida da criança e que corram atrás do resultado, porque esse resultado vai chegar para os pais e eles precisam ter em mãos para que o médico pediatra do posto, ou o médico pediatra assistente, ou inclusive o médico especialista lá na Fundação Hemominas ou em outros serviços de referência, possam fazer o diagnóstico precoce. Então, acho que a gente está falando de doenças hereditárias. Das anemias crônicas, eu acho que hábitos de vida saudáveis são importantes, né? Alimentação, atividade física, acompanhar com o médico aí um assistente que possa fazer uma rotina, né, para os pacientes, uma avaliação às vezes anual que seja para os adultos. A gente sabe que alguns pacientes têm mais tendência, né, tem uma incidência maior de anemia. Crianças, porque estão em crescimento e podem ter deficiência de alguns nutrientes. A menina que começou a menstruar, adolescente e adulta que menstrua demais. A gestante, o idoso. Então a gente tem várias anemias que eu acho que com hábitos saudáveis e um controle aí periódico com o médico assistente, a gente pode conseguir fazer a prevenção disso. E é exatamente nessa linha que a gente lembra que a anemia é caracterizada pela deficiência de hemoglobina ou hemácias no sangue, mas muito mais do que a deficiência de ferro pela qual é tão famosa, a anemia pode ter diversos tipos, causas e consequências para a nossa saúde. E é por isso que a gente agora vai chamar também, né, um VT para a gente entender melhor as maneiras da gente prevenir.
A anemia é um dos principais problemas de saúde pública mundial, chegando a afetar mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. A doença pode ser causada por diversos fatores, como a falta de vitamina C e de nutrientes, como o ferro, por exemplo. Hoje você pode encontrar o ferro tanto nos alimentos de origem animal quanto em alguns alimentos de origem vegetal. Os alimentos seriam as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, os vegetais verdes escuros, couve-flor, brócolis, alface e nas proteínas de origem animal, carne de boi. Mas se a pessoa já tiver o diagnóstico fechado de anemia, o primeiro passo é estruturar um plano alimentar. Assim, já dá para saber quais alimentos devem ser evitados. Um exemplo seria a cafeína e incluir alimentos que potencializem a absorção desse ferro, principalmente quando a gente pensa em alimentos de origem vegetal que tem um ferro não M, onde a absorção, a biodisponibilidade dele é diferente. Para aumentar essa biodisponibilidade, eu adiciono um alimento rico em vitamina C, que pode ser uma laranja ou limão, para temperar a salada ou mesmo para temperar o feijão na hora do consumo. Tanto para vegetarianos quanto para mulheres grávidas, a dieta precisa ser balanceada. E é possível que esse equilíbrio seja atingido, seguindo algumas dicas. Precisa consumir as leguminosas frequentemente, vegetais como brócolis, couve-flor, ervilha, lentilha no seu prato em larga escala e sempre adicionar um limão, uma laranja, um suco de abacaxi após essa refeição para aumentar essa biodisponibilidade. Então, a alimentação saudável é importante para todo mundo, né? Quando a gente pensa em prevenir anemia, tem que ter ainda mais atenção. Mas eu acho que é isso, né? Todo mundo quer prevenir anemia, então vamos todo mundo prestar atenção na alimentação e tomar esses cuidados. E a gente recebeu algumas perguntas do pessoal de casa, né? Que foi o pessoal que está acompanhando a nossa entrevista, está surgindo algumas dúvidas. A gente já aproveita para convidar você de casa para mandar sua pergunta para a gente também, sua interação, sua mensagem para o nosso WhatsApp que está na tela para você. E a nossa primeira pergunta é da Beth de Matosinhos. Então, Beth, muito obrigada pela sua participação. E ela quer saber se a anemia tem relação com gordura no fígado. A gordura no fígado, né, a famosa esteatose hepática, antigamente a gente considerava ela como uma alteração muito benigna, né, muito tranquilo, o paciente ia lá, fazia um ultrassom e não levava em conta aquela alteração e acabava deixando aquilo para lá. Os Estados Unidos fizeram uma estimativa, já tem uns 2, 3 anos, que a doença gordurosa do fígado, chamada de esteatohepatite, vai ser a primeira causa deles para transplante de fígado até 2025 a 27. Então, a doença gordurosa do fígado é muito importante. Eu acho que ela vai passar a hepatite B, a hepatite C e a hepatite alcoólica como uma causa importante de doença do fígado. E ela pode se manifestar como anemia, sem dúvida nenhuma. Ela pode ter um caráter, às vezes, inflamatório, que é uma anemia de difícil tratamento, né? E o tratamento específico da doença gordurosa do fígado vai se basear em medidas saudáveis, que a gente fala. Atividade física, controle da ingestão de carboidrato, e é importante frisar isso, o vilão da alimentação da doença gordurosa do fígado não é a gordura, que seria um pensamento muito fácil da gente fazer, né? Uma associação muito fácil, mas é o carboidrato o vilão. Controle do peso, da pressão arterial, da glicose, do colesterol e triglicérides, atividade física regular. E a gente tem alguns medicamentos que ajudam bastante na doença gordurosa do fígado, né, que já foram testados. Alguns medicamentos para controle da glicose, como a metformina, por exemplo, e a vitamina E. Tem bons resultados na doença gordurosa hepática. Tratando a doença gordurosa hepática, provavelmente a gente vai melhorar a anemia do paciente, se a causa for a doença gordurosa. E a gente tem grande chance dessa anemia melhorar sem a gente fazer quase nada especificamente para anemia. É aquilo que a gente comentou, é uma anemia crônica e eu vou tratar a doença de base. Eu não vou tratar especificamente a anemia, nem com ferro, nem com nada, já que provavelmente o paciente não vai ter nenhuma deficiência. E a gente segue agora com dúvida do pessoal de casa que está ligadinho no nosso bate-papo. É a Gilda Aparecida, de Belo Horizonte. Ela perguntou o seguinte: estou com anemia e por isso estou com fraqueza e pressão baixa. Tem relação? O que fazer? Sem dúvida, né? Ou a gente vai estar diante, a gente comentou lá no início, de uma paciente com uma anemia aguda, que está tendo aí uma descompensação do sistema cardiovascular, fraqueza e pressão baixa, ou ela está diante de uma paciente com uma anemia crônica que deve estar mais intensa, né? E aí ela não está conseguindo mais compensar os mecanismos e ela está tendo alguns sintomas específicos cardiovasculares. Eu acho que a gente tem que investigar a causa da anemia dela, acho que um hemograma, que é o exame mais famoso do mundo, é fundamental aí para definir que ela tem uma anemia mesmo, junto com o exame clínico, lógico, do médico assistente, para tentar achar alguns sinais e sintomas que às vezes já façam ele pensar numa etiologia específica da anemia dela, né, numa causa específica.
para a gente tentar guiar aí essa investigação, descobrir a causa e tratar especificamente. Seja uma deficiência de ferro, que às vezes é simples, eu não sei a idade dela, se ela menstrua, se ela não menstrua, uma informação importante, ou uma anemia mais complexa, que a gente possa também tratar e ajudar. E aí a Kelly Cristina de Contagem está com uma dúvida que tem muito a ver com o que você reforçou muito aqui no programa. Ela quer saber como faço para saber qual o tipo da minha anemia. No SUS só me dá um sulfato ferroso, ou seja, está faltando essa investigação, né? Exatamente, ela está parada aí teoricamente naquele velho diagnóstico de que toda anemia é por deficiência de ferro. A gente tem, a anemia por deficiência de ferro tem várias características específicas que o médico já pode ver desde o primeiro hemograma do paciente. Características como o tamanho das hemácias, elas são pequenininhas, a coloração das hemácias, elas são bem pálidas, com rosa bem fraco, a gente chama isso de hipocromia. Então a ferropenia a gente consegue fazer o diagnóstico muito fácil, sabe? Hoje em dia os exames estão bastante tranquilos de serem solicitados, inclusive pelo SUS, até a distribuição do ferro no organismo. E se a gente não fechar um diagnóstico de anemia ferropriva, eu acho que vale a pena a gente continuar na investigação, porque existem um leque enorme aí de outras causas, para a gente não só tratar ela com sulfato ferroso, e às vezes a anemia não está melhorando, porque o tratamento não está adequado, né, não está correto. Doutor Tiago, a gente tem também a dúvida da Solange, que é de Conselheiro Lafayette. Ela fala o seguinte: minha filha foi transferida por causa de anemia falciforme. Quais cuidados? Ela tem 20 anos, não menstrua e depois ela ainda faz uma outra observação. Teria alguma dieta específica para não interferir na tireoide, por exemplo? Não, ela é portadora de anemia falciforme, né, como ela colocou aí, que é uma doença genética, né, ela nasceu com essa anemia falciforme. A gente tem alguns tipos diferentes de doença falciforme, mas a mais comum, que a gente chama de SS, ela manifesta com bastante anemia durante a vida toda do paciente. Acho que vale a pena uma avaliação bem, né, rigorosa da paciente, bem completa. A gente tem algumas medicações que podem ajudar bastante os pacientes falciformes a terem melhora da hemoglobina. A mais famosa chama hidroxiureia, que é uma medicação que o governo do estado de Minas fornece de forma gratuita, mas o paciente precisa ser avaliado por um serviço de referência, ele tem que ter algumas características e condições clínicas de complicações da doença falciforme, e a gente consegue muito tranquilamente pedir e obter a medicação gratuita e começar a usar para os pacientes. O ácido fólico é uma vitamina que funciona bastante também para os pacientes falciformes, que tem uma anemia que precisa de muita produção de hemácias novas na medula, e o ácido fólico funciona como um combustível, é como se fosse um carro que precisa estar com o tanque sempre cheio para conseguir produzir em quantidade adequada e compensar a destruição das hemácias, tá? Então acho que vale a pena uma avaliação muito bem feitinha e talvez o uso da hidroxiureia possa ser uma indicação para ajudar ela. E aí a pergunta agora é do Roberto Carlos de Ubá, e ele pergunta por que metformina emagrece tanto? É verdade, não é a minha praia, mas assim, a metformina, pelos mecanismos que ela tem de alterar a resistência à insulina e facilitar o efeito da insulina, ela pode ter algum efeito de emagrecer mesmo o paciente, né? Ela age no mecanismo da glicose e a gente usa às vezes ela para fazer isso. Mas não é uma medicação especificamente para emagrecer, pode ser um efeito colateral e às vezes de outro tratamento que você está tentando fazer. Eu falei da doença gordurosa do fígado, mas a gente usa muito mais metformina para o diabetes, né? Que é a doença inflamatória mais comum do mundo, e ele pode emagrecer em alguns pacientes, né? Alguns pacientes podem ter alteração, inclusive, do apetite, do trato gastrointestinal, com alguma irritação, né? Diarreia, gases, cólica, e às vezes ele pode emagrecer até pela alteração do apetite e da alimentação mesmo. Ele passa a alimentar um pouco menos, com medo do intestino, e isso pode influenciar na perda de peso. Mas a droga, às vezes, no uso dela no início, ela pode perder peso mesmo. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Foi muito bom conversar sobre isso. Pessoal de casa com muitas dúvidas, né? Muito esclarecedor, pessoal de casa com muitas dúvidas, realmente, porque, como você disse, né? A anemia, ela é uma palavra que todo mundo conhece, né? Anemia por si só, todo mundo... Acha que conhece. Acha que conhece, exatamente. Então, falar, anemia, faltando ferro, fraqueza, anemia, e aí, o que é anemia de verdade? Agora a gente sabe que a anemia é muito mais do que a gente achava que era. Fico alerta do pessoal de casa, se for a um médico, fizer um exame, detectar uma anemia, vamos investigar essa causa dessa anemia, insistir, né? No caso aqui qual foi a nossa, que mandou aqui a pergunta? A Kelly de Cristina de Contagem, né? Insistir realmente nesse diagnóstico, nessa investigação. Né? Mas não sabe ainda o que tem. Exatamente, e é muito importante isso pra gente entender, porque ela pode realmente estar ali alertando sobre outras doenças que a gente não tá vendo, né? Então, muito obrigada e feliz dia do médico. Amém, obrigado. Parabéns novamente, doutor. Seja sempre muito bem-vindo e obrigada a você de casa que participou mandando a sua pergunta.